Livro no Invisível. De Leon Denis, 1903. Capítulo 21. Primeira parte. Identidade dos espíritos. Acabamos de ver, pela exposição dos fatos espíritas até agora feita, que a sobrevivência está amplamente demonstrada. Nenhuma outra teoria, a não ser a da intervenção dos sobrevivos, seria capaz de explicar o conjunto dos fenômenos, em suas variadas formas. Alf. Russell Wallace disse, o espiritismo está tão bem demonstrado como a lei de gravitação. E W. Crookes repetia, o espiritismo está cientificamente demonstrado. No ponto de vista objetivo ou exterior, as provas fornecidas pelas aparições e materializações não podem deixar dúvida alguma. Entretanto, na ordem subjetiva, no que concerne aos outros modos de manifestações, subsiste uma dificuldade, a de obter dos espíritos, em número suficiente para satisfazer aos cépticos exigentes, provas de identidade, indicações precisas, que os assistentes não conheçam e que sejam mais tarde verificáveis. Objeta-se muitas vezes aos espíritas que as comunicações, em seu conjunto, apresentam um caráter muito vago, são destituídas de indicações, revelações e fatos bem definidos, suscetíveis de estabelecer a identidade dos manifestantes e impor a convicção aos investigadores. Certamente, não é possível desconhecer essas dificuldades. Elas são inerentes à própria natureza das coisas e às diferenças de meio. Os seres que vivem no mesmo plano, como os homens, dotados dos mesmos sentidos, comunicam entre si por diferentes processos, que são outros tantos elementos de certeza. Esses diferentes modos de observação e verificação utilizáveis no habitat humano, nós o quereríamos tornar extensivos ao domínio do invisível, exigimos de seus habitantes manifestações assaz probatórias, de uma precisão igual às que asseguram nossa convicção na ordem física. Ora, eis aí uma coisa quase realizável. O habitante do plano invisível tem que vencer muitos obstáculos para se comunicar. Os meios de que dispõe para nos esclarecer e persuadir são restritos. Ele não se pode manifestar sem médium e médium, inconscientemente, introduz quase sempre uma parte de si mesmo, de sua mentalidade, nas manifestações. O espírito que quer exprimir seu pensamento serve-se de órgãos estranhos, experimenta grande embaço. É semelhante a uma pessoa que conversasse conosco numa situação muito incômoda que a privasse do uso de suas faculdades. É preciso conduzir-se discretamente a seu respeito, formular perguntas claras, mostrar paciência, benevolência, a fim de obter satisfatórios resultados. Meus caros amigos, dizia Jorge Pellion ao Desongart, 232, não me considereis com ânimo de críticos. Esforçar-nos por transmitir-vos nossos pensamentos, mediante o organismo de qualquer médium, é como se tentasse subir pelo tronco de uma árvore oca. Robert Slope repete a seu filho, 233. Todas as coisas se me apresentam com tanta clareza, e quando venho aqui para exprimi-las, James, não posso. Início da nota do redator 232. Proceedings da B.P.R., reproduzidos por M. Sage, Madame Piper, páginas 243 e 244. 233. Idem, e bidem. Fim da nota do redator. O que diziam os espíritos da senhora Piper, afirmava o guia do nosso grupo nestes termos, no espaço, tudo é para nós amplo, desembaraçado, fácil. Quando baixamos a terra tudo se restringe, se amesquinha. Outra objeção é esta: na maior parte dos casos de identidade assinalados, os fatos e as provas, por meio dos quais se conseguiu determinar com certeza a personalidade dos manifestantes,
são de natureza comum, às vezes mesmo trivial. Ora, a experiência tem demonstrado que é quase sempre impossível proceder de outro modo. As particularidades, consideradas frívolas e vulgares, parece constituírem precisamente os meios mais seguros para se firmar juízo acerca dos autores dos fenômenos. Com o fim de comparação e de crítica, o professor Hislop fez estabelecer uma linha telegráfica entre dois dos edifícios da Universidade de Colômbia, distantes de 500 pés, e postou nas extremidades dois telegrafistas profissionais, por cujo intermédio deviam interlocutores desconhecidos comunicar entre si e estabelecer sua identidade. Nessas condições, que se aproximam das da mediunidade, valendo aí a distância pela diferença de plano, o professor pôde reconhecer quanto era difícil determinar a identificação de modo probatório. O resultado não era alcançado na maioria das vezes senão mediante as mais vulgares indicações e narrativas sem importância. Os processos empregados pelos comunicantes, constatou o professor, eram absolutamente os mesmos que os adotados pelos espíritos no caso da Sra. Piper. A propósito das dificuldades encontradas pelos operadores, o Sr. Hislop assim se exprime, 234. Início da nota do redator 234. Experiências do Sr. Hislop. Tradução do Dr. Aldais. Revue Scientifique et Morale do Spiritisme, dezembro de 1902, página 271. Fim da nota do redator. Enquanto acompanhava essas experiências, chamou-me a atenção este fato, que se observa igualmente quando apenas dispomos de tempo limitado para comunicar por telefone, toda a atenção do comunicante está concentrada no desejo de escolher incidentes bem característicos para a identificação por um amigo particular. E como, para escolher, se vê urgido pelo tempo, em seu espírito se trava um conflito interessante e se produz uma confusão que toda a gente pode por si mesmo apreciar, desde que se aplique a fazer uma escolha de incidentes com esse fim. Podemos figurar-nos de igual modo a situação de um espírito desencarnado que dispõe de alguns minutos para dar sua comunicação, e que luta provavelmente com enormes dificuldades de que não podemos fazer ideia. O professor Hislop é um observador metódico e solerte. Cumpre, entretanto, assinalar que ele só estudou até agora um caso insulado, o da Sra. Piper. Uma experimentação de 30 anos tem demonstrado que, apesar das dificuldades inerentes a todo gênero de comunicação espírita, as provas de identidade são muito mais abundantes do que geralmente se acredita. Em certas reuniões privadas, são diariamente fornecidas provas da sobrevivência dos que nos foram caros. Essas provas, porém, são quase sempre guardadas cuidadosamente, porque se referem à vida íntima dos experimentadores. Entre estes, muitos receiam as críticas mordazes e não querem expor às vistas de indiferentes, de sépticos motejadores, os mais sagrados sentimentos, os segredos mais íntimos de seu coração. Muitas vezes espíritos desconhecidos dos assistentes vêm dar comunicações dirigidas a seus parentes ainda vivos, comunicações que contêm, não raro, característicos originais, provas irrefutáveis. Essas manifestações, todavia, permanecem ignoradas em sua maior parte. Receiam-se os sarcasmos de sábios superficiais e as prevenções do vulgo, sempre pronto a rejeitar fatos que ultrapassam a órbita dos conhecimentos usuais. Daí resulta que as mais peremptórias manifestações raramente chegam ao conhecimento do público. No mesmo sentido se nota extrema circunspeção e grande reserva da parte dos espíritos nas reuniões franqueadas a todos. É principalmente na intimidade da família e de alguns amigos que se reúnem os melhores elementos para obter boas provas.
facilitada pela feição e harmonia dos pensamentos, a confiança recíproca se estabelece e com ela a sinceridade é sem cerimônia. O espírito encontra um conjunto de condições fluídicas que asseguram a transmissão de seu pensamento toda a clareza e precisão necessárias para levar a convicção ao ânimo dos assistentes. Os espíritos adiantados não se prestam de bom grado às nossas exigências. Suas comunicações têm sempre um caráter moral e impessoal, seu pensamento paira demasiado alto, acima das esferas da individualidade, para que lhes não seja penoso aí baixar. Em sua maioria, tiveram eles na terra existências de sacrifícios, suportaram vidas dolorosas, condições de sua própria elevação, não gostam, quando a si mesmo aludem, de ornar-se com seus títulos de merecimento. Para convencer os cépticos, lançam mão de outros recursos, preferem introduzir em nossas sessões espíritos mais atrasados, individualidades que na Terra conhecemos e que, por sua originalidade, seu modo de falar, de gesticular, de pensar, nos fornecerão provas satisfatórias. Assim procediam os guias do nosso grupo. Sob sua direção, espíritos assaz vulgares, mais animados de boas intenções, uma vendedora de legumes, um ferreiro de aldeia, uma velhota tagarela, e outros ainda, falecidos parentes de membros do grupo, se manifestavam, no transe, por sinais característicos inimitáveis. Sua identidade se estabelecia por considerável variedade de pormenores, de incidentes domésticos, mas, se eram de indubitável interesse para os que os haviam conhecido, seriam considerados fastidiosos por outros e assim não conviria serem trazidos a público. A multiplicidade e repetição cotidiana dos pequeninos fatos de que se compõe uma existência, ainda que impossíveis de reproduzir e analisar, terminam por impressionar os mais refratários e triunfar das mais tenazes dúvidas. Todos os dias, em muitos grupos se obtém a revelação de nomes, datas, fatos desconhecidos e mais tarde comprovados, mas não podem ser divulgados, porque interessam pessoas ainda vivas, que não autorizam a sua publicação. Ou são ainda revelações científicas que se obtêm, como as que relata Aksakoff, no caso do Sr. Barkas, de Newcastle, 235, revelações muito acima da capacidade do sensitivo. Início da nota do redator 235. Animismo e Espiritismo, capítulo 3, 4. Fim da nota do redator. Outras vezes são fenômenos de escrita, como os que assinalou o mesmo autor, 236, e assinaturas autênticas de personalidades que o médium jamais vira, como, por exemplo, as do cura Burnier e do síndico Chalmontet, falecidos havia meio século, obtidas por Helena Smith, de Genebra, 237. Início da nota do redator 236. Idem, Ibidem, capítulo 4, b. 3. 237. Ver G. Delany, Investigações sobre a Mediunidade, página 463. Fim da nota do redator. O professor Flournoy atribui a um despertar da subconsciência do sensitivo, é essa, como vimos, uma teoria ad hoc, muito cômoda para explicar o que se não compreende, ou não se quer compreender. Em Spirit Identity, Stainton Moses relata notáveis fatos de identidade, obtidos pela mediunidade escrevente baseados em testemunhos oficiais. Declara possuir uns 100 casos desse gênero e muitos experimentadores poderiam dizer outro tanto. 238. Início da nota do redator 238. Ver Stainton Moses, Ensinos Espiritualistas, páginas 21 e seguintes, e também L. Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Fim da nota do redator. Entre esses numerosos fenômenos,
pode-se recordar o caso citado pelo Light, de 27 de maio de 1899, e devido à mediunidade de Sra. Bessie Russell Davies, de Londres. Um pedido de prova de identidade, formulado por pessoas ligadas à corte de Viena, havia sido endereçado à aludida senhora. As perguntas estavam encerradas num invólucro lacrado, que se conservou intacto. Depois de alguns dias de investigações, o guia do médium voltou com 5 espíritos estranhos, que ditaram uma resposta em idioma desconhecido. Feito o exame, reconheceram os interlocutores que essa língua era o antigo magiar, idioma unicamente conhecido de alguns eruditos. A resposta estava assinada por 5 personagens que tinham vivido 2 séculos antes e eram membros falecidos da família húngara que solicitara esse testemunho. Aqui está outra prova, mais concludente em sua simplicidade que estrepitosas manifestações. É extraída da obra de Watson, publicista americano, Spiritualism, Its Phenomenes, Nova York, 1880. Watson tinha recebido uma comunicação assinada por seu amigo general T.H. Rivers. Segundo o costume inglês, o general apusera as iniciais de seus nomes próprios, entre as quais figuravam W. Ora, nenhum de seus nomes próprios admitia essa inicial. Por escrúpulo e respeito à verdade, Watson havia publicado essa assinatura sem modificação, mas a contragosto e não sem alguma desconfiança, que certos pormenores da missiva parecia deverem dissipar. Os contraditores da imprensa não perderam a ocasião de denunciar o erro, metendo a ridículo esse espírito que não sabia o próprio nome. Entretanto, no curso de uma outra sessão o mesmo espírito confirmou essa inicial, dizendo que sua mãe daria explicação. A mãe, interrogada, respondeu que o W era um engano. Logo, porém, interveio o espírito e disse: minha mãe, tu achas singular que eu assine um W, lembra-te, entretanto, de que em minha infância eu era tão irritadiço que meus camaradas me chamavam Asp, Vespa. Esse apelido me ficou, eu o havia adotado e com ele assinava as minhas composições. Repara nos meus cadernos e nos meus livros escolares, e neles o encontrarás. Assim se fez e verificou-se a exatidão do que afirmava o espírito. A Revista de Estudos Psicológicos, de Barcelona, setembro de 1900, publicou o seguinte caso de identidade, acompanhado de documentos comprobatórios. 3 pessoas, um professor de matemática, um médico e um eclesiástico, haviam pedido ao Sr. Segundo Oliver, médium desinteressado, que lhes fornecesse provas da realidade dos espíritos. Após um instante de recolhimento, a mão do médium traçou mecanicamente as seguintes palavras: Isidora, 50 anos de idade, nascida em San Sebastián, morta a 31 de março de 1870, moléstia, cancro intestinal, deixou 3 filhos, seus nomes e idades: P, 15 anos, C, 19 anos, M, 25 anos. Por essas particularidades, um dos assistentes reconheceu o espírito de sua mãe. Surpreso e comovido, perguntou se tinha alguns conselhos a dar-lhe. O médium retomou o lápis, com grande estupefação, porém, traçou, em alguns minutos, o retrato de uma pessoa que lhe era desconhecida e no qual foi reconhecido o espírito Isidora, que em vida jamais consentira em se fotografar. O médium nunca aprendera desenho, nem sabia desenhar. Todos os assistentes declararam que não tinham pensado em coisa alguma do que fora escrito, e que não podia haver naquilo um fenômeno de sugestão nem de leitura do pensamento. O Sr. G. Owen, a seu turno, escreveu o seguinte no Spiritual Record. Há 12 anos,
Contava eu entre os meus amigos íntimos um senador pela Califórnia, muito conhecido, o Dr. Knox, que era diretor de um próspero banco em São José. Pensador profundo, era também um decidido partidário das teorias materialistas. Sentindo aproximar-se o termo de sua vida, falava muitas vezes do sono eterno. Um dia lhe disse eu: façamos um pacto, doutor, se no além vos sentirdes viver, fareis todo o possível por me comunicar estas simples palavras: vivo ainda. Depois de sua morte, estando comigo um bom médium, limpei uma ardósia, coloquei-lhe um lápis e encostei na superfície inferior da mesa. Ouvimos o ranger do lápis escrevendo na ardósia e, ao retirá-la, encontramos escritas as seguintes linhas: amigo Owen, posto que tenha visto completamente desmoronadas as antigas ideias que tinha sobre a vida futura, foi-me agradável, confesso, tal desilusão. Sinto-me feliz, meu amigo, em lhe poder dizer: vivo ainda. Sempre seu amigo W. Knox. A escrita era de tal modo igual à do desencarnado que foi reconhecida autêntica pelo pessoal do banco por ele dirigido em vida. O fenômeno de incorporação tem dado lugar a múltiplos fatos de identidade. Nas manifestações de que é instrumento a Sra. Piper, pode-se comprovar a mais perfeita unidade de caráter e de consciência nos manifestantes, particularmente nos guias ou espíritos fiscais. Nenhum deles pode ser considerado uma personalidade secundária do médium, todos se apresentam como individualidades autônomas dotadas de grande intensidade de vida, de sinceridade e de realidade. Apesar das dificuldades que às vezes encontram para se manifestar, as personalidades de G. Pelion e Robert Hislop são das mais rigorosamente delineadas e jamais se contradizem. 239. Início da nota do redator. 239. Ver Proceedings, volumes 12, 15, 14 15, resumido no capítulo 19, Transincorporações, páginas 169 seguintes. Fim da nota do redator. O reitor da Universidade, Oliver Lodge, nos volumes 12 e 15 dos Proceedings, cita igualmente muitos casos de identidade por ele obtidos mediante a faculdade da Sra. Piper. Um de seus tios, falecido 20 anos antes, refere particularidades de sua mocidade, completamente esquecidas de todos os membros sobreviventes da família. Não foi possível verificá-las senão depois de demorada e minuciosa pesquisa. Seu finado sogro lhe veio indicar pormenores exatos de sua morte, ocorrida em condições comovedoras, citando nomes e datas, inteiramente apagados da memória dele. Lodge menciona este ainda outros notáveis sinais de identidade provenientes de vários de seus amigos falecidos. O reverendo Minot Savage, célebre orador nos Estados Unidos, cita um comovente caso de identificação, que dispensa comentários. 240. Início da nota do redator. 240. Ver Análise de Ciências Psíquicas, de 19 de abril de 1910. Fim da nota do redator. No curso de uma das sessões com a Sra. Piper, uma personalidade, que se afirmava seu filho, apresentou-se, não o tendo jamais o médium conhecido. Papá, disse com ansiedade, eu desejaria que, sem demora, fosse ao aposento que eu ocupava. Abre a minha gaveta e, entre os numerosos papéis que lá estão, encontrarás um que te peço destruas imediatamente. Posto que semelhante pedido parecesse inexplicável ao reverendo Minot Savage, para quem seu filho nunca tivera segredo algum, encaminhou-se ele para a rua Joy, em Boston, o último domicílio do finado, penetrou no aposento, que nunca vira, e deu busca na gaveta indicada. Nela realmente encontrou documentos de grande importância,
que moço por coisa alguma deste mundo tornaria públicos e que plenamente justificavam a ansiedade manifestada na comunicação. O fato seguinte ocorreu em São Paulo, Brasil, em casa do Dr. O. Vidigal, residente Alameda do Triunfo número 2, com sua família, composta de sua esposa, 2 filhos e seu velho pai. Sua mãe falecera havia 3 meses, 241. Início da nota do redator 241. Conforme Análise de Ciências Psíquicas, de 16 de abril de 1910. Fim da nota do redator. O médium era uma rapariguinha espanhola de 12 anos, aceita como criada, na repartição de imigrantes, no mesmo dia em que acabava de chegar. Não conhecia uma única palavra em português, nunca vira a cidade nem conhecia o doutor. Um amigo da família, o doutor Eduardo Silva, que sabia espanhol, falando com a rapariguinha, teve espontaneamente a ideia de a magnetizar. Deixou-se ela adormecer e, em alguns instantes, caiu em sonambulismo profundo. Afirmava estar vendo seu pai, que lhe falava e lhe dizia estar presente uma senhora idosa, que tinha uma comunicação a transmitir ao Dr. Vidigal. Fez uma descrição tão exata dessa senhora que todos da família reconheceram a falecida mãe do doutor. O espírito ordenou a seu filho que fosse ao seu quarto, em que ninguém penetrara depois de sua desencarnação, que tirasse de um bolso cosido do vestido de seda preta, pendurado à parede, a quantia de 75.000 e a entregasse a seu marido. O doutor Vidigal, depois de refletir um momento, resolveu-se a penetrar, em companhia do doutor Eduardo Silva e de outras testemunhas, no aposento, o que só com dificuldade conseguiu, por estar enferrujada a fechadura, e encontrou as coisas tais quais como lhe haviam sido indicadas. Por sua vez, o Sr. Vicente Tornaro faz circunstanciada narrativa das singularidades do espírito Bacala, 242, cujas provas de identidade foram de fácil verificação. Início da nota do redator 242. Ver Análise de Ciências Psíquicas, maio de 1910. Casos de identidade coligidos pelo Sr. Bozano. Fim da nota do redator. Tinha sido ele corretor, quando na Terra, e era um homem jovial, muito espirituoso e dissoluto, qualidades que se refletiam nas comunicações, as quais, todavia, apresentavam, apesar disso, um real interesse no ponto de vista experimental, em razão das provas de identidade fornecidas sob as mais variadas formas e até mediante espontâneas materializações. Entre as numerosas experiências feitas com Bacala, o Sr. Vicente Tornaro cita a mais impressiva de todas. Meu pai estava gravemente enfermo de uma terrível afecção nos brônquios, em consequência de uma influenza maltratada. Tinham sido chamados os mais ilustres médicos, uns nos torturavam o coração com os mais funestos prognósticos, outros nos reanimavam com palavras de esperança. Todos os nossos cuidados se concentravam em conservar a vida ao nosso caro doente. Nessas dolorosas recordações Bacala teve sua parte. Uma noite, em meio do desânimo que transtorna a alma e o cérebro, que nos faz pensar no impossível, para nos agarrarmos a toda a esperança, pedimos a Bacala que nos pusesse em comunicação com o espírito de um dos mais notáveis médicos e ele nos respondeu que ia satisfazer-nos imediatamente. Pouco depois, com efeito, as pancadas na mesinha nos advertiram de que se achava presente um espírito. Perguntamos-lhe o nome, respondeu, Domênico Cotugno. Bacala fizera uma ótima escolha. Pedimos ao espírito Cotugno que examinasse nosso pai e nos dissesse a verdade, fosse qual fosse.
Meu pai estava dormindo, nesse momento acordou com um sentimento de desagrado e nos repreendeu, porque, dizia, o tínhamos sacudido, e ainda sonolento, sem reparar que ninguém estava ao seu lado, continuou a admoestar-nos de o estarmos virando e revirando, a bater-lhe no peito e nas costas. Evidentemente, o exame se efetuava e nós tremíamos, o coração batia-nos com violência, tínhamos o espírito suspenso. Logo em seguida a mesinha fez um leve movimento, interrogamos ansiosos, uma única, horrível palavra nos foi dita em resposta: resignação. Compreendemos, e 15 dias depois cobria-se de luto a nossa casa. O Dr. Moulton, presidente da Sociedade de Estudos dos Fenômenos Psíquicos, de Paris, comunicou à Revue Scientifique et Morale, março de 1901, o seguinte fato. Em 1884, em Marsella, durante a epidemia de cólera, assisti aos últimos momentos de uma das minhas parentas, que foi acometida e sucumbiu dentro de algumas horas. Antes de morrer, quando já não podia mais falar, quis me comunicar alguma coisa que eu acreditava importante, a julgar por seus gestos de desespero. Fazendo, por fim, um derradeiro esforço, ela articulou 2 vezes a palavra espelho, indicando com a mão que ornava o fogão de seu quarto. Seu marido, o Sr. J., estava no mar, nessa ocasião. Informado do ocorrido, em seu regresso, e sabendo que a falecida tinha mania de esconder o dinheiro um pouco por toda parte, não vacilou em retirar a parte posterior do espelho, mas sem resultado. 15 meses mais tarde, assistindo eu a uma sessão em casa da senhora de Silsdale, em Avignon, a Rua dos Mercadores, e estando essa senhora em transe, o espírito da senhora J. me dirigiu a palavra pela sua boca, chamando-me por meu nome próprio, que o médium certamente não conhecia: Luciano, venho dizer-te o que te não pude fazer antes de minha morte. Eu tinha colocado um título de 500 francos da companhia Fraissinet entre o vidro e o fundo do espelho que está na cozinha. Meu marido vai mudar-se e vender, talvez, esse objeto. É preciso preveni-lo disso. Escrevi ao Sr. J., que deu a necessária busca, e achou o título no lugar indicado. Clara Galichou, em seu livro Souvenirs et Problèmes Spirites, refere, páginas 208 e seguintes, que, tendo evocado Beethoven, pediu ao espírito que se havia manifestado em nome do célebre compositor que lhe desse uma prova de identidade, mencionando um fato de sua vida, que nem ela conhecesse nem a senhorita R., que assistia à sessão. O espírito respondeu, de bom grado, e vem a ser: tive em minha vida um grande amor e uma profunda admiração, o amor pela Julita, a admiração por Napoleão. Citas, foi para ele que compus a Sinfonia Heroica. Essas 2 asserções, que a senhorita R. e Clara G. ignoravam, são exatas. Beethoven não se casou, mas esteve muitos anos apaixonado pela senhorita Júlia de Guixiard, que foi desposada, mais tarde, pelo conde de Gallenberg. Sabe-se igualmente que Beethoven tinha sido um admirador do gênio de Napoleão I, em quem via um herói republicano, sic, dotado das maiores virtudes patrióticas. Quando começou a escrever a Sinfonia Heroica, tencionava dar-lhe o nome de Bonaparte e pretendia dedicá-la ao primeiro cônsul da República Francesa. Tinha já escrito a dedicatória, quando um dia um de seus amigos lhe veio anunciar que o primeiro cônsul acabava de se fazer proclamar imperador. Beethoven exclamou: ora, pois, é um ambicioso como todos. E, em lugar da simples denominação Bonaparte, pôs esta outra, Sinfonia Heroica, per festejar o souvenir de um grande uomo. Certos espíritos revelam sua identidade, no transe, por uma linguagem convencional, ignorada pelo médium.
Tal é o caso do espírito Fourcade, que se comunicou com o abade Grimaldi, em Avignon, em 1899, por meio de sinais usados entre os surdos mudos, e segundo um método especial de que fora ele o inventor. A manifestação se produziu numa reunião em que só esse eclesiástico lhe podia compreender o sentido. 243. Início da nota do redator. 243. Ver segunda parte, capítulo 19. Fim da nota do redator. Aksakoff, 244, cita um caso análogo. O espírito de uma senhora falecida, que em vida fora surda e muda, transmitiu a seu marido, por intermédio da médium senhora Corwin, em Siracusa, Estados Unidos, uma comunicação mediante o alfabeto dos surdos mudos. Início da nota do redator. 244. Animismo e Espiritismo, capítulo 4, b. 1. Fim da nota do redator. Era comovedora a cena. O marido conservava-se diante da médium em transe e dirigia à sua mulher diversas perguntas, por sinais, e esta respondia seus pensamentos do mesmo modo, por intermédio de um organismo estranho, de uma pessoa que nunca praticara esse modo de conversação.